Aqui é o Arley Moll e estamos começando mais um programa BH Merece Mais. E hoje irei conversar com o Dr. Marco Aurélio Rocha. Ele é cardiologista intensivista do Hospital Pronto Socorro João 23 aqui de Belo Horizonte. Nós iremos falar sobre a situação da pandemia aqui em Belo Horizonte. Aguarde! Boa noite mais uma vez, estamos de volta aqui no nosso programa BH Merece Mais e hoje eu vou conversar aqui com meu amigo Dr. Marco Aurélio Rocha. Marco Aurélio, muito obrigado pela presença. Prazer é meu, Arley. Prazer é meu estar aqui. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu falo que esse assunto, um assunto aí da pandemia, é um assunto que eu não gostaria de estar falando dele, vamos dizer assim. Mas é de extrema importância a gente levar essa informação para a população, para as pessoas que nos acompanham, porque a saúde é a base, né? Se não tivermos saúde, a gente não consegue produzir nesse nosso país, nesse nosso mundo. Então, eu fiz questão de trazê-lo aqui, que você é uma pessoa experiente, uma pessoa que eu conheço aí desde 2018, sei da sua competência dentro da área da saúde em Belo Horizonte, né? E eu queria só que você se apresentasse para o nosso público, falando aí dos mais de 30 anos de experiência que você tem, inclusive no próprio João 23. Bom, prazer estar aqui com você, Arley. As pessoas que eu conheci na minha vida, você é uma das pessoas mais importantes e interessantes. Você vem lidando com o aspecto político, tentando fazer uma mudança social. E essa mudança eu também fui movido por ela em 2018, quando eu participei das campanhas políticas de 18 que culminaram a levar o governador Zema a ser eleito. Bom, eu sou médico, sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais em 1981, fiz residência de clínica médica, residência em cardiologia em Belo Horizonte, depois fui para o Instituto Coração de São Paulo e posteriormente eu me especializei também no exterior, nos Estados Unidos, na área da Universidade do Arizona, um curso extramural. Eu sou especialista em cardiologia, sou especialista em medicina intensiva, tenho 7 anos de pós-graduação nessa área e sou especialista em hemodinâmica e exerço medicina intensiva há mais de 30 anos. Então, trabalho em CTIs já nesse período todo. E realmente é uma experiência completamente fora do usual, essa atual nossa de estar enfrentando uma pandemia que exige tanto tratamento intensivo e é tão complexa como essa. Pois é, e parece que você trouxe aí já para a gente, né, já entrando nesse assunto de pandemia, você trouxe aí um painel para mostrar esses dados aí para o pessoal. Eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre a pandemia para todos, e explicando mais ou menos o que a gente está enfrentando. Olha, é um vírus que aparentemente é uma mutação e nós não sabemos exatamente de qual origem é essa mutação. Aparentemente pode ser tanto de morcegos quanto de pangolins, que é um bicho, um roedor que existe lá na região da Ásia, seria comum. Nós não temos comprovação disso. O vírus é um vírus corona, que é um vírus que habitualmente produz infecções respiratórias e urinárias e intestinais. E ele é muito sensível a alguns meios. Por outro lado, ele é muito comum, muito infectivo. Por exemplo, ele é muito sensível a lavar com água e sabão. O sabão destrói a parede celular dele e ele para com a capacidade de infectividade dele. Álcool também. E várias outras substâncias químicas também fazem isso. Então, tem alguns princípios que a gente gostaria de passar para vocês antes de iniciar qualquer discussão sobre coronavírus. São 4 coisas que nós temos certezas que funcionam nessa pandemia e que realmente te protegem. A primeira coisa é usar máscara. A redução
do número de vírus emitidos com máscara e sem máscara nas pessoas sintomáticas é brutal, é da ordem de 1 milhão de vezes. A segunda coisa é, sempre que você tiver contato com pessoas ou ambientes que você acha potencialmente contaminados, exerça sempre o fato de lavar muito as mãos, de tomar banho quando chegar em casa, enfim. Essa medida é uma medida de extrema segurança para você. Terceiro, evitar ao máximo fazer qualquer tipo de aglomeração, seja ela pequenininha, seja grande, seja uma festa. Esse não é um momento de festa, não é um momento de aglomerar. Aglomerações são extremamente perigosas porque até agora nós sabemos que essa transmissão viral é de pessoa para pessoa, através do ar. Falar nisso, vocês estão vendo eu e o Arley aqui sem máscara, mas é porque um ambiente, a nossa distância é segura e que o ambiente está super controlado. É por isso que nós estamos conversando sem máscara. E a quarta coisa fundamental para todos é que as pessoas que são de alto risco, pessoas diabéticas com mais de 65 anos de idade ou com mais de 60 anos de idade, pessoas hipertensas, pessoas que têm patologias importantes que estão em tratamento com imunossupressão, devem exercer um certo grau de contingenciamento social. Elas devem ficar se furtando de estar em exposições públicas pelo alto risco que existe. Bom, o corona é um vírus totalmente desconhecido, esse corona-19, produz uma patologia que na maioria das vezes vai ser muito bem tolerada pelas pessoas, contudo, um número bastante expressivo das pessoas, em torno de uns 8% a 12%, irá procurar o hospital. E essas pessoas têm um número ainda menor que vão ter necessidade de tratamento intensivo de fato e que vão evoluir com toda a gravidade da doença. No momento, nós não temos a noção ainda, a certeza ou a descrição patológica de quanto tempo que a patologia persiste e como que vai ser o comportamento a longo prazo dos pacientes, né? Nós esperamos que os pacientes se recuperem, na maior parte dos casos. Essa é a experiência que o Brasil está tendo. Nós estamos tendo o melhor índice de recuperação dos pacientes que comprovadamente tiveram a coronavirose. Nós estamos diante de uma patologia nova, sem tratamento e sem vacinação. Então, as medidas que você pode tomar de segurança são essas. Fora disso, não existe nada comprovado tecnicamente que você possa utilizar. Contudo, existem vários medicamentos que estão sendo colocados para você como disponíveis ou como efetivos, que vão desde reposições de minerais, como por exemplo o zinco, até medicações que são medicações para tratamento de parasitoses intestinais, como a ivermectina, e medicamentos anti-inflamatórios, como a hidroxicloroquina. O que nós sabemos dessa patologia até agora é que ela desencadeia um estado de reação inflamatória sistêmica grave. Isso a gente sabe nos pacientes susceptíveis que essa situação será uma situação extremamente complicada para o paciente. A resposta inflamatória é intensa, imediata e necessita de ser suprimida. O único medicamento que nós temos certeza que funciona neste momento da patologia é a dexametasona, que já foi comprovada há cerca de 15 ou 20 dias atrás. Afora isso, todos os outros medicamentos são questionáveis. A decisão de fazer uso de um medicamento ou uma terapia é exclusiva de dois indivíduos, do médico assistente, que deve mostrar o interesse, a vontade e os motivos dele indicar uma terapia para um paciente, e do paciente. Não existe nenhum outro agente que possa interferir nessas intenções. Eu gostaria de mostrar alguns dados Claro, referentes aí à pandemia a nível de mundo, para que a gente possa entender como que a situação está. Então, só antes, Marco Aurélio, você entrou aí num ponto falando de alguns medicamentos que estão sendo usados. Você tem alguns dados relacionados à pesquisa em cima de antivirais que possam vir a apoiar a população e até a questão das vacinas? Ótimo. Não há nenhum antiviral, nenhuma proposta de antiviral que tenha sido definitivamente comprovada como algum efeito específico nessa virose. Então, existem vários medicamentos antivirais que são utilizados para tratamento de AIDS, que foram propostos, mas nenhum deles teve comprovação científica de funcionamento. Com respeito à vacinação,
A vacinação de um vírus novo como esse, ela vai exigir 5 etapas. E aí eu queria colocar essas etapas para vocês entenderem a complexidade desse processo. A primeira etapa é a identificação do vírus, é a identificação genética dele e a determinação de quais são os pontos na célula que ele é mais agressivo. Isso foi feito de uma maneira mais ou menos rápida nos países tanto europeus quanto nos Estados Unidos quanto na China. A segunda etapa é usar esse agente, esse antígeno, para sensibilizar uma espécie. Geralmente a gente utiliza ratos transgênicos ou primatas para poder fazer essa estimulação. Daí a gente sabe se esses animais tiveram resposta imunológica ou não. Esse período que a gente leva aí é em torno de 3 meses até 9 meses para conseguir esse resultado. Depois disso, a gente seleciona o uso desse antígeno e a gente seleciona um grupo de indivíduos humanos para a aplicação desse antígeno. E aí a gente estuda quantas vezes que é necessário replicar a vacina, quantas vezes que o indivíduo está exposto àquele antígeno vai ter uma resposta imunológica e nós vamos descobrir se esse indivíduo vai ter ou não uma resposta. Geralmente o grupo de indivíduos que é utilizado nesse período é um grupo relativamente limitado de pessoas normais, de várias faixas etárias e sexos. Geralmente isso toma um tempo de 1 ano para a gente conseguir algum resultado preliminar. Depois disso, se a vacina demonstra eficiência, é então proposto um protocolo e é levado para aplicação na população geral. É escolhido um segmento grande de população geral, geralmente alguns milhões de pessoas, onde você aplica a vacina e faz o controle dos efeitos colaterais que ela pode ter. Lembrando que vacina pode ter inúmeros efeitos colaterais, inclusive um que é muito ruim, que é quando você utiliza uma vacina com um vírus vivo atenuado, de produzir uma virose pior do que a virose original. Então, isso existe um risco grande até esse momento. Geralmente é gasto aí em torno de 1 ano até 2 anos para que você consiga atingir a real eficiência dessa vacina. E, em última análise, a gente aplica essa vacina na população. Então, são 5 períodos, 5 etapas diferentes, com tempos diferentes na aplicação. E não tem como atropelar, né, Marco? Você pode atropelar, né? O grande problema é que os governos estão tão desesperados, porque é uma patologia que, quando afeta o indivíduo, ela produz uma doença grave, que estão sendo propostas medidas de atropelo dessas etapas. E isso é extremamente problemático e perigoso. Perigoso para a população. Por exemplo, tem 2 grandes companhias internacionais propondo a aplicação de vacinas na população de forma geral. E elas foram autorizadas por seus governos dos seus países, uma na Europa e outra nos Estados Unidos, a pular etapas. Eu acho que vacinas, onde você está pulando períodos e etapas no seu desenvolvimento, elas se tornam perigosas. Então, só tome vacinas quando você tiver a certeza e o seu médico indicar o uso da vacina. Cuidado para não cair em promoções aí estatais de aplicação de vacinas ou de locais específicos, governos municipais ou estaduais, que querem utilizar algum tipo de vacinação. Tenha certeza que seu médico vai indicar essa vacina e que tenha certeza do resultado. Eu acho que esse é o principal ponto de aplicação dessa história. Não existe nesse momento nenhum antiviral e as vacinas ainda devem chegar no mercado internacional por volta do final do ano de 2021, talvez durante o ano de 2022. Entendi. Então a princípio, se seguir o padrão normal, elas vão levar muito tem tempo. Aí 1 ano e meio de espera aí. O Ale, tem várias viroses que a gente está tentando ter vacina até hoje. Vou te dar um exemplo, né? Nós estamos tentando há 30 anos ter uma vacina para tratar a AIDS. E nós não temos resultado. E foram aplicados bilhões de dólares para o desenvolvimento dessa vacinação. Então, existem viroses que nós não temos ainda vacinação nenhuma, nós temos cuidados. E é o caso específico, né, de uma vacinação do tipo da AIDS. A gente tem tratamentos hoje específicos, a gente consegue atrasar a doença, mas não temos vacina.
Então ainda tem um risco de não conseguir a vacinação. Não existir mesmo, né? Não existir. Certo. É. Tá? São coisas que a gente tem que escutar, né? É importante passar isso. Não gostaria de escutar isso. Eu torço para a gente ter vacina, e a gente conseguir desenvolver algo, mas é uma coisa que ainda está no futuro, não está no presente. Não. Vamos aos dados do painel que você trouxe? Sim. Eu queria mostrar os dados internacionais do Covid. Esse quadro que vocês estão vendo é da Universidade de Johns Hopkins, que está aqui em cima. A Johns Hopkins está com esse painel que está sendo acompanhado por cerca de 3 bilhões de pessoas todos os dias. E aqui mostra o número total de casos afetados, são 13 milhões e 226 mil pacientes, com uma mortalidade geral de 570 mil casos. Tá? É importante observar o tanto que a pandemia evoluiu no mundo inteiro. Se você observar, ela começou na China, que tem até um número muito pequeno de casos, migrou para a Europa e da Europa para os Estados Unidos no mesmo período que ela migrou para o Brasil. No Brasil hoje, nós temos essa situação aqui. O Brasil está com 1.864.000 pessoas diagnosticadas e 72 mil pessoas mortas. Nós passamos de 70 mil casos. Tá? Eu vou abrir o gráfico aqui para mostrar para vocês, que é um gráfico de incidência de casos. E é muito importante esse gráfico aqui, por essa razão aqui. Vocês veem o número de casos por dia no Brasil. Nós temos ainda uma curva bem ascendente. Nos últimos, desde o dia 4, do dia 1º de setembro, nós estamos tendo uma curva variável, aparentando um certo grau de estabilidade. Tá? Então, é possível que a gente tenha atingido o pico da pandemia no dia 2 de julho, tá? Onde nós tivemos 41 mil casos no Brasil. O segundo dia que teve um nível mais elevado foi de 45 mil casos no dia 7, e nós depois tivemos um outro dia com 45 mil casos também no dia 10. Mas, do ponto de vista de epidemia, nós estamos num crescendo, e esse crescendo aí, ele deu uma estabilizada em torno aí de 30 mil casos a 48 mil casos há aproximadamente 10 dias. Nós estaríamos dentro da primeira onda da pandemia. Tá? O Arley me perguntou se existe algum país já numa segunda onda. A gente presume que sim. Eu vou mostrar para vocês o gráfico dos Estados Unidos, com essa presunção de uma segunda, do que seria a segunda onda da virose. Nós vamos ver, ele vai entrar novamente, e é importante que vocês vejam qual que é o grande problema, porque todo mundo está muito preocupado com uma segunda onda de virose. Só para deixar claro, né, Marco, esses aí são dados online, né? São dados atuais, esses dados são atualizados a cada cerca de 4 horas, tá? Uhum. Nós vamos pegar a epidemia nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês os dados, o que significa provavelmente uma segunda onda, tá? Primeira curva, vocês veem que ela era num processo de estabilização, e ela de repente sobe novamente, tá? E é muito interessante a gente verificar aqui o número de casos diários. E é isso aqui que é o grande problema. Se vocês forem ver aqui, os Estados Unidos tinham alcançado, no dia 9 de abril, cerca de 35 mil casos por dia. Tá? E esse caso foram caindo, até chegar a um ponto quando começou o mês de junho, meados de junho, e houve o segundo aumento. Isso aqui seria a segunda onda sendo desenvolvida nos Estados Unidos, o que é um troço bastante complexo quando a gente olha o número de casos que os norte-americanos estão enfrentando hoje. Eles estão enfrentando em torno de 66 mil casos a 50 e tantos mil casos. É semelhante aos casos brasileiros, mas eles tiveram uma queda significativa e depois cresceram. Né? Lembrando que são casos diários, né, Marco? Isso é o número de casos diários. A situação que nós temos no Brasil reflete isso, né?
Se a gente for olhar desde o início do processo, nós temos aí uma evolução que começou no final do mês, meados do mês de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, e a partir do mês de março a gente tem um aumento bastante significativo dos casos e estamos nesse processo de estabilização nesse momento. E vale a pena a gente estudar um pouco mais de Brasil, verificando as condições que nós vemos aqui, de Minas Gerais, que é essa curvinha daqui, ó, onde nós estamos, que se encontra aqui, tá? E na incidência total dos casos. Minas teve um processo, ali muito interessante. A gente fez vários contingencionamentos sociais, nós fizemos com que a população não fosse às ruas, mas isso só atrasa a evolução da pandemia. Nós não conseguimos controlar a pandemia desse jeito. Não é porque eu vou ficar 15 dias parado no meu domicílio ou fazendo algum tipo de atividade que a pandemia vai desaparecer. Esse vírus ele não tem nenhum controle do ponto de vista técnico. A ideia é até aquela questão do achatamento da curva para se preparar para picos, né? Exatamente. Esse aqui é o princípio. Se eu achato essa curva em atraso, eu dou tempo para que o sistema público, o sistema geral de saúde, possa se preparar para poder enfrentar o processo. Isso foi proposto nos países todos. Todo mundo sabia que a gente não teria condição de evitar que esse vírus se propagasse. Então, o que foi feito em Minas e no Brasil? Foram feitas medidas para poder controlar esse processo com contingencionamento social e assim por diante, com a esperança de que os governos fizessem sua parte, ampliando o número de leitos, ampliando o número de treinamentos, de pessoas e assim por diante. Isso não aconteceu na região sudeste, exceto em Minas Gerais, né? Pois em Minas Gerais, nosso governador Romeu Zema, junto fez com a várias Secretaria coisas. de Saúde, tem desenvolvido um bom trabalho. Um bom trabalho. Tanto que ele é elogiadíssimo pelo processo de controle. Se você comparar a pandemia no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, o desastre que foi, e o controle que a gente tem em Minas, em Belo Horizonte e em Minas Gerais de uma maneira geral, é muito evidente que a conduta política aqui foi muito diferente. E foi preparado um conjunto de medidas para que a gente não perdesse o controle do processo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o controle foi perdido, como em outras cidades do Brasil. E a gente estava eu particularmente estava numa expectativa, Marco, de não abertura do hospital de campanha. Uhum. Mas esse colchão aí vai ter que ser utilizado, né? O hospital de campanha, o objetivo dele é realmente desafogar os pacientes que são moderados, não são gravíssimos. Os pacientes gravíssimos que a gente tem visto, eles têm que ir para tratamento intensivo. E não tem outra alternativa. Eles têm que ser observados, a maioria deles entra em insuficiência respiratória e precisa de assistência médica. Nós falamos aqui que o governo de Minas, nosso governador Romeu Zema, está atuando muito bem junto com a Secretaria de Saúde, com toda a equipe, né, o secretário Carlos Eduardo e o subsecretário, né, o Marcelo Cabral. A turma tem se empenhado trabalhando aí 16, 18 horas do dia, eles praticamente não dormem, né? O secretário até falou numa entrevista recente que perguntaram assim, mas você desliga o celular? Ele falou assim, jamais, né? Em situação normal eu já não desligo, agora então, de forma alguma. Mas aí, Marco, trazendo para a nossa cidade, nós estamos aí há 115 dias de isolamento. Uhum. E se a ideia é achatar a curva e preparar o sistema de saúde, você acha que a Prefeitura de Belo Horizonte fez a parte dela? O que você tem visto aí? Olha, eu não trabalho na Prefeitura, mas eu não gostei do que eu vi até agora. Foi proposto a criação de um número enorme de leitos. E o que a gente viu foi transformação desses leitos. Eram leitos que já existiam e foram transformados para atender o Covid. E agora, mais recentemente, diante do maior número de casos, a contratação de alguns leitos da iniciativa privada. Então, a proposta de criação de um sistema que efetivamente pudesse funcionar, ela não foi feita. Eu tenho o convívio com inúmeras pessoas que trabalham na Prefeitura na área atualmente na Comissão de Controle do Covid. E eu te falo que são pessoas seríssimas, honestíssimas e que estão fazendo o máximo de empenho para resolver o problema.
Eu esperava mais investimentos por parte do prefeito, isso não aconteceu. E o que a gente vê é uma sobrecarga muito grande do sistema nesse momento, com essas medidas de controle periódicos que a gente vê, periódicas que estão aparecendo. Eu torço para que tudo corra bem, e eu sinceramente vejo com uma apreensão muito grande o que está acontecendo. Nós não sabemos, Arley, nesse momento, as melhores medidas que nós poderíamos ter tomado. Isso é uma coisa que nós só vamos saber daqui a 5 anos, quando a gente fizer uma análise crítica de tudo que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, será que a gente ter usado alguns medicamentos teria sido melhor ou pior? Isso nós só vamos ver daqui a um tempo, tá? Da mesma maneira que algumas medidas que foram tomadas aqui em Belo Horizonte, quais? Que são muito problemáticas, uma delas é um condicionamento social extremamente extenso e prolongado. Isso leva a uma série de instabilidades econômicas, isso tem uma série de repercussões. E, necessariamente, isso não está demonstrado como sendo muito efetivo do ponto de vista do controle da pandemia. A gente sabe que ele controla, atrasa o efeito dela, mas só isso, mais nada. Da mesma maneira, tem outras medidas, por exemplo, que foram tomadas e que na minha opinião, foram erradas, né? Eu considero que tem duas situações que nós podemos condenar os esforços da prefeitura. O primeiro foi que, sabendo que a pandemia estava em vigência, já denunciada como uma pandemia a nível mundial, foi criada a expectativa do carnaval e mantido o carnaval. Eu tenho uma suspeita forte de que a gente não entrou numa crise terrível, porque eu acredito que a população mineira é um pouco diferente dos outros estados. Ela, quando viu que a situação não era boa, ela preferiu não participar de um carnaval mais amplo. Eu fiquei de plantão nesse carnaval e do ano de 2019, no João 23, no setor mais elevado do hospital, que é o 9º andar. E eu via a confusão que acontecia no carnaval. Em relação a 2019, não foi nem 1/10 do que aconteceu. Então a população realmente não foi à rua. E é muito condenável estimular durante uma pandemia dessa, uma reunião pública que vai envolver milhares de pessoas, né? Tem um risco muito grande de contaminação geral. O risco é enorme. E a segunda coisa que eu considero complicada, complexa, e um provável erro aí de conduta, foi quando foi liberado de novo o comércio. Um dos shoppings que foi liberado foi justamente o shopping que tem maior aglomeração. E a aglomeração de pessoas é o que mais transmite esse vírus. Então, foi liberado os shoppings populares, né? Os shoppings populares, primeiro, não tem nem estrutura para você andar lá dentro. São cubículos, pequenas ruelazinhas que são criadas, onde as pessoas trombam umas nas outras. Então, a abertura do shopping popular, dos shoppings populares, para mim, foi crucial nesse processo. E eu a considero como erros. Esses dois momentos aí, para mim, foram erros. Além de erro, né, Marco Aurélio, é uma incoerência enorme, né? Porque os shoppings, vamos dizer, estruturados, os shoppings tradicionais de Belo Horizonte, preparados para atender a população de uma forma com menos risco, continuam fechados. Continuam fechados. A Galeria Ouvidor continua fechada. Qual que é a diferença da Galeria Ouvidor para um shopping popular? Então, além do erro que você está falando, que acha que a prefeitura cometeu, gera essa incoerência, né? Esse é o que é o grande, vamos dizer, pergunta dos belo-horizontinos que eu tenho conversado. Qual que é o plano? A prefeitura não abre o diálogo, ela não conversa com a população, ela não conversa com os comerciantes, ela não conversa com a parte econômica da cidade e toma suas decisões de forma unilateral. Assim, como que a população vai ficar satisfeita vendo que as decisões não são corretas, né? Então esse é um problema que deveria ser trazido mais a público, deveria ter um diálogo maior, né? Eu acho que, Arley, que tem coisas aí que a gente precisa fazer entender as pessoas e os governantes. A primeira situação é o seguinte, é uma pandemia que não tem tratamento ou vacinação. O que significa isso? Ela vai ficar variando de intensidade. À medida que você amplia o contato das pessoas, ela vai ampliar a intensidade dela. Então, a variação de conduta em relação a abrir e fechar os mercados teria que ser muito explicado para a população,
detalhadamente para explicar, olha, nós vamos abrir do período tal a tal e tais segmentos da sociedade vão ser abertos, porque isso evitaria todo tipo de congestionamento de pessoas em determinadas áreas. Nós sabemos que teve fila para as pessoas para entrar em determinadas lojas. Isso é um absurdo, né? Num momento de pandemia que você não quer aglomeração de ninguém, as pessoas querendo se aglomerar para entrar em loja. É um negócio que não... E isso é o quê? É a insegurança da população, que não sabe se aquela loja vai abrir novamente e nem quando, né? E a segunda é a falta de comunicação entre a governança da cidade, governança do país, né? Diretamente dos estados, diretamente com a população. Isso tinha que ser canais muito abertos, para que a população, os comerciantes, os fabricantes de bens ou de serviços, as pessoas que fornecem isso, pudessem ter acesso à discussão e falar, olha, meu setor está em crise, meu setor está sofrendo, a gente precisa de liberação dessa forma. Ou seja, não existe um remédio para todos que seja eficiente. Isso seria uma panaceia. A gente precisa, para cada setor, analisar cada setor econômico e trabalhar com cada um. O impacto que essa pandemia já fez na economia do Brasil, na economia mundial, especificamente na economia belo-horizontina, é enorme, ele já aconteceu. E nós precisamos fazer agora é minimizar esse impacto, é fazer com que as pessoas que vão estar desempregadas ou vão ficar desempregadas, que elas tenham esperança de voltar a trabalhar ou possam trabalhar. Então, medidas, por exemplo, como redução de tributos, medidas que possam melhorar o funcionamento de trabalhos em casa, no home office, ou outras medidas para determinados setores, deveriam estar sendo estudadas e discutidas com o CDL, discutidas com os seus segmentos devidos. E a gente não está vendo isso, né? A gente não está percebendo que isso está acontecendo. Isso é preocupante, faz com que a gente preocupe com o que virá na sequência. A sequência do processo dessa pandemia não é nada boa e não é boa especificamente na área comercial e na área de produção, que pode repercutir de uma forma muito intensa na sociedade. Você tocou num ponto interessante, Marco. Cerca de 12 mil empresas já fecharam em Belo Horizonte. É insustentável, né? É insustentável. Você imagina que quantas pessoas que eram empregadas nessas empresas estão hoje desempregadas, estão vivendo aí num primeiro momento do FGTS que elas tinham e vão viver futuramente como? Isso numa esfera formal, né? Numa esfera formal. Agora, imagina uma esfera informal, somando tudo isso, quantos desempregados já temos? Né? Essas medidas têm que ser pensadas de imediato, tanto pelo governo, os governos, né, a nível nacional, federal, né, específico, estadual e municipal. A nível federal, isso tem sido abordado, né? O Paulo Guedes tem feito medidas importantes, tem reduzido a taxa de impostos, os impostos sobre as empresas, para que elas possam não demitir pessoas. A nível de Estado, eu sei que o governo Zema também está trabalhando nessa direção. O que eu não vejo é muito a nível das municipalidades, né? Principalmente das grandes cidades. Né? A gente não está vendo nada até agora. Isso teria que ser feito de maneira imediata, para poupar a população. Né? Marco, assim, não é que a pandemia vai ter um lado bom, mas o que você acha que nós podemos aprender? O que você acha que a gente pode ter um legado dessa pandemia quando ela passar? Olha, tem um monte de legados dessa pandemia. Essa pandemia está fazendo a gente pensar muito no que a gente vivia e no que nós devemos viver. Ali, tem coisas desde nível pessoal, tá? Até coisas gerais, coisas técnicas. Então, por exemplo, em medicina, nós estamos vendo o grau de despreparo que a gente tinha para enfrentar uma situação catastrófica. A gente precisava de muito mais gente mais treinada, mais recurso técnico, mais reserva, mais alternativas de insumos, ou seja, empresas brasileiras que deveriam estar comprometidas em situações catastróficas de fornecer insumos para toda a população. Infelizmente, nós tivemos que partir para a compra internacional e aí deu muito problema. E nesse momento surgem as corrupções, os corruptos todos aproveitam da população mesmo para poder chegar lá. A nível técnico, a gente vê a deformidade da formação técnica das pessoas e a gente vê a necessidade de essas pessoas estarem conosco em treinamento continuado.
Então, várias áreas técnicas a gente precisa disso. E, por último, né, a nível pessoal, tem muita coisa que a gente fazia, o Arley, que a gente tem que interromper. Eu, por exemplo... Ajustes de processos, né? São ajustes de processos pessoais, coisas que você fazia. Por exemplo, hoje eu dou um valor enorme ao convívio de família. Pois é, impressionante, né? E a gente não fazia isso, né? A gente, hoje ia ter festa, não precisa não, a gente reúne amanhã. É verdade. Né? E hoje eu vejo que isso é uma coisa extraordinariamente importante. É muito interessante você almoçar com seus filhos. Eu faço isso, mas eu sinto falta, por exemplo, de almoçar com meus pais. Pois é. Né? A gente está trabalhando um isolamento para evitar com que, né? E a quantidade de futilidade, né, Wália? Vamos discutir aqui. A gente tinha uma futilidade enorme com o jogo de futebol. Gente, jogo de futebol não faz diferença nenhuma. Nós estamos a 5 meses de distância de jogo de futebol e eu não faço questão nenhuma de ver. Por outro lado, né, eu sinto uma falta terrível dos meus filhos, terrível do meu convívio. A minha sorte é que a mulher está comigo no meu dia a dia e eu estou conseguindo conviver, manter uma certa sanidade por causa dela. Porque se não fosse isso, eu não sei se estaria sano. Mas verdade. Isso é um ponto importante. A minha esposa também é um apoio fantástico. Ela é fantástica. Extraordinário. Bom. Marco, estamos aí na reta final e eu queria te fazer uma pergunta direta. Para você, o que BH merece mais? Nossa! Na área da saúde merece quase tudo mais. Merece uma estrutura melhor, merece um sistema de atendimento melhor, merece um sistema de preparo melhor, merece maior formação de pessoas, contratações melhores, níveis melhores de remuneração, atenção à saúde primária e secundária, atenção aos grupos de risco. E, infelizmente, Warley, isso a gente está vendo na pandemia que não existia, né? Que a gente está vendo com uma dificuldade enorme o tanto de necessidades que a cidade tem e que não foram atendidas ou não estão sendo atendidas. E a nossa sorte é que a gente teve realmente um contingenciamento determinado, uma ação estadual boa do governo de estado que permitiu com que nós conseguíssemos controlar parte desse processo. Nós precisamos fazer muita coisa. Eu não acho que seja especificamente um problema dessa administração municipal. Acho que vem já de muito tempo esse problema. E ele vem mantido. A gente não vê que não foi feito nada. Não foi feito nada. Então, assim, as poucas ações que foram feitas, elas foram débeis, muito pontuais, e elas acabaram, ou elas persistiram numa quantidade muito pequena. Então, isso a gente precisa mudar. Nós precisamos ter efetivamente saúde para o Belo Horizontino. Nós estamos precisando efetivamente ter uma estrutura de atendimento dos grupos de risco, prevenção de doenças que são preveníveis, né, de fato, acompanhamento das pessoas que estão sob alto risco, um acompanhamento real. E isso tudo envolve investimentos. E é o que a gente discutiu antes aqui do começo dessa história. Gastar na saúde é despesa ou é investimento? É investimento. E isso tem que ser entendido pelo governante, que ele está gastando para investir na sua população. Isso também eu não percebo. Eu sinto assim, uma dificuldade grande de perceber que o governante percebe isso. Ele acha que saúde é gasta. Mas ele acha que saúde é gasta. E ele não gasta. E é por isso que a gente tem tanto problema no momento que surge uma catástrofe e essa catástrofe não consegue ser tratada. Marco, muito obrigado pela presença. Meu, tá? Foi sensacional aí o nosso papo. Eu acho que levou aí para o nosso público aí um esclarecimento muito grande. Obrigado e volte sempre. Voltaremos, tá? Foi um grande prazer. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Né? Quem acompanhou aí viu que valeu muito a pena. Nosso programa BH Merece Mais acontece toda segunda-feira às 19h. Convido você a nos acompanhar, a compartilhar os nossos links, tanto no YouTube quanto do Facebook, do Instagram. Nós estamos em todas essas redes. Ok? Obrigado. BH Merece Mais com o Arley Moll. Tchau. Abraço.